Fala, mulherada abençoada, dia 80 do nosso devocional, e o nosso tema hoje é Feita Nova. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos contigo, com o louvor que nós o adoramos antes de começar aqui o devocional, que toda a honra e toda a glória realmente sejam para ti, Senhor. E que em nome de Jesus, nosso foco a cada dia seja buscar o teu coração e aquilo que o Senhor quer nos ensinar a cada dia. Nós estamos aqui, abrimos o nosso coração, pedimos que o teu Espírito Santo abra nossos ouvidos espirituais, nossos olhos, para que nós possamos, Senhor, receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No devocional diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando Cristo torna-se nosso Salvador e Senhor, o castigo eterno de nossos pecados é removido para tão longe de nós quanto o Oriente está do Ocidente. Salmos 103:12. O pecado não tem mais domínio nem bases legais para manter o seu espírito em cativeiro. Você é liberta. No entanto, liberdade e perdão não erradicam as consequências práticas ou naturais do pecado. Se eu cometer um crime e for sentenciada à prisão e depois for salva, meu espírito estará livre, mas meu corpo continuará indo para a cadeia. Não significa que não fui perdoada, significa que busco a sabedoria do Senhor ao lidar com minhas realidades. Você pode perguntar-se, então, como esta verdade se aplica? Fui perdoada e me tornei uma nova criatura. As coisas antigas passaram e surgiram coisas novas para mim. Essa verdade está sendo trabalhada em nós. Somos perdoadas e nossos pecados são lavados no momento em que os confessamos. Somos espiritualmente renovadas no instante em que experimentamos a esmagadora misericórdia de Cristo. Mas isso não significa que minhas escolhas anteriores não terão mais nenhum efeito sobre mim. Não sou mais culpada, nem estou sob juízo eterno, mas algumas consequências permanecem. A fim de argumentar mais um pouco, e se eu tivesse engravidado durante meus dias de solteira desenfreada? Teria sido uma boa chacoalhada, com certeza. E se eu me tornasse cristã depois de engravidar? O bebê desapareceria? Não, claro que não. A presença de uma criança não negaria de forma alguma o perdão dos meus pecados, assim como o perdão dos meus pecados não apagaria a existência da criança. O bebê não é um pecado. Ele é o resultado das escolhas que eu fiz. A criança seria amada e celebrada como um presente, mesmo que a concepção tivesse ocorrido fora da aliança do casamento. Deus está no negócio de redenção dos nossos erros, percalços e pecados. Os milagres nem sempre se parecem com aquilo que esperamos. E coisas belas podem ser construídas do caos. Nada é impossível para Deus, mas quando o coração está partido, ele se torna a primeira preocupação do Senhor. Ele tira o coração rochoso partido e o substitui por um coração tenro de carne. Nós podemos confiar nele quando diz que estamos sendo feitas novas. É engraçado porque hoje mesmo na terapia eu conversei com a minha psicóloga sobre essa questão que ela coloca aqui, né? Em relação a ser mais fácil para mim aprender quando as pessoas, seja em pregações, seja em livros,
elas dão exemplos. Elas acabam fazendo como Jesus fazia, né? Que falava por meio de parábolas. As pessoas usam metáforas ou exemplos da própria vida para poderem explicar uma determinada situação. E isso faz com que eu grave de uma forma mais profunda, mais intensa, alguma frase ou alguma explicação de alguma pregação de uma forma mais fácil. E então, ela nos dá aqui um exemplo que eu também já usei aqui no devocional, se eu não me engano, a respeito da prisão, né? De uma cadeia de verdade para explicar uma questão de prisão espiritual. E aqui, então, ela está falando sobre como nós somos, sim, perdoadas dos nossos pecados, somos livres. No entanto, liberdade e perdão não erradicam as consequências práticas ou naturais do pecado. Ou seja, sim, nós somos perdoadas, sim, o Senhor joga no mar do esquecimento os nossos pecados, mas Ele não nos livra das consequências deles. E aqui eu falo porque eu mesma já fiz essa confusão, né, de não entender há um tempo atrás como assim Jesus levou na cruz, que eu tenho repetido aqui há alguns dias, né, no devocional, todos os nossos pecados, até mesmo aqueles que a gente ainda nem cometeu, mas eu ainda tenho que pagar por eles. Mas Jesus não pagou por eles lá na cruz. E aí a gente tem a ideia de que se Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz, através de toda aquela dor, de todo o sacrifício, então, quando nós pecarmos, as consequências simplesmente somem. Só que não. Assim como, e aqui eu vou usar outro exemplo, ela fala aqui, né, em relação à prisão, mas me veio outro exemplo agora. Assim como um pai que educa o seu filho, o que deveria, né, que é o que se fazia muito de forma correta antigamente, hoje em dia já não dá para dizer o mesmo, infelizmente. Mas como pais que verdadeiramente educam seus filhos, quando eles fazem algo de errado, eles acolhem, sim, abraçam a criança, explicam para ela por que aquilo é errado, mas a criança tem uma consequência. Ela não deixa de ser amada, ela não deixa de ser perdoada por aquilo que ela fez, uma vez que os pais continuam conversando, convivendo, compartilhando da vida com elas, mesmo após o erro, mas elas precisam passar pela consequência para aprender aquela lição e da próxima vez ela ter a consciência de pensar 2 vezes antes de fazer de novo. Essa é a ideia da consequência. E outro motivo pelo qual o Senhor não nos livra das consequências do pecado, Ele nos perdoa, Ele derrama graça e misericórdia sobre nós, Ele restaura o relacionamento com Ele, mas Ele não nos livra das consequências, porque Deus não é só amor, Deus é justo. E então, de acordo com a sua justiça, onde a palavra vai dizer que a base do trono de Deus é a justiça, Ele simplesmente, por um princípio dele mesmo, não pode permitir que você simplesmente seja livre de toda consequência depois do seu pecado. Reforçando, Ele te perdoa, Ele te liberta, Ele continua te amando, Ele restaura o relacionamento com você, ou seja, Ele não te afasta dele só porque você pecou, não, Ele te traz de volta
através do perdão, mas ele não disse para você, fica tranquilo, não precisa se preocupar. Tá tudo certo, Jesus já pagou, você não vai sofrer nada. E aí, então, para a gente entender melhor, vamos reforçar aqui o exemplo que ela usa. Se eu cometer um crime e for sentenciada à prisão, ou seja, né, fui lá, fez todo o processo, fui condenada, vou realmente pagar presa na cadeia por aquilo que eu fiz. E depois for salva, ou seja, ela está falando de conversão aqui, né? De você conhecer a Jesus, entregar a sua vida para Ele. Ela diz, o meu espírito estará livre, mas meu corpo continuará indo para a cadeia. Então eu consigo entender que sim, eu sou liberta, sou perdoada, Deus jogou no mar do esquecimento, mas eu ainda preciso sofrer a consequência daquilo que eu fiz. Não significa que não fui perdoada. Significa que busco a sabedoria do Senhor ao lidar com minhas realidades. Então, a gente entende o quanto é difícil aceitar, e até pelo meu testemunho que eu dei aqui esses dias, a respeito, né, do que aconteceu comigo quando eu era criança, é difícil da gente entender como um assassino, como um estuprador, como pessoas que fizeram coisas, ao nosso ver, humanamente imperdoáveis, se elas tiverem um encontro real, um arrependimento genuíno e verdadeiro diante de Jesus, até pessoas que aqui no Brasil não tem, mas em outros países tem a prisão perpétua, por exemplo, pessoas que vão passar a sua vida humana, terrena, presas por aquilo que fizeram. Porque no caso de um assassinato, por exemplo, ela sentenciou uma outra pessoa a uma prisão que nunca mais vai voltar, que é a morte. Então, é justo que ela também não tenha o direito a ter uma vida terrena normal. Porém, se essa pessoa, ao longo da sua vida, mesmo lá sentenciada na prisão, pagando, ter um encontro com o Senhor, ela vai ser salva e o espírito dela vai ser livre. E ela vai ser perdoada e o Senhor vai liberar ela do peso desse pecado. Difícil para nós? Difícil, mas é a verdade. E esse é realmente, como ela coloca aqui, o melhor exemplo para que a gente possa entender que, de fato, o pecado tem consequências. Nós não somos livres delas. Que ser perdoada é uma coisa, ter que lidar com a realidade das consequências que virão é outra. Não sou culpada nem estou sob juízo eterno, mas algumas consequências permanecem. Então, ela usa mais um exemplo, que é a criança. Outro exemplo de algo que ela coloca aqui, de uma consequência, um resultado do seu pecado que é permanente. E como ela bem coloca, a criança não vai deixar de existir porque você foi perdoada, porque você foi liberta, porque o Senhor jogou no mar do esquecimento o seu pecado de fornicação, que é o exemplo que ela coloca aqui, que é ter a relação antes do casamento. E aí ela coloca, o bebê não é um pecado, ele é o resultado das escolhas que fiz. A criança seria amada e celebrada, mesmo que a forma com que ela foi gerada tenha sido errada. Então a gente precisa entender e separar as coisas. Eu sou livre do peso da culpa. Eu não posso, toda vez que eu olhar para essa criança, sentir um peso de culpa. Eu tenho que receber o perdão do Senhor. Se, como eu disse, reforçando, houver um arrependimento genuíno, verdadeiro, você entendeu que o que você cometeu foi um pecado. Mas eu olhar para ela pro resto da minha vida e linkar a criança
o peso da culpa desse pecado tá errado. Nós precisamos separar as coisas. Precisamos entender a diferença entre elas. E aí ela coloca assim: os milagres nem sempre se parecem com aquilo que esperamos, e coisas belas podem ser construídas de cacos. E por que essa frase me chamou a atenção? Como eu já comentei inúmeras vezes aqui, por 80 dias, acho que vocês já estão um pouco cansadas, mas enfim, é o propósito do Senhor. Aí vocês se resolvam com Ele. Sobre essa questão da culpa, do auto-perdão, né? Do se perdoar, do entender que todo mundo falha, todo mundo tem os seus erros, todo mundo está sujeito aos pecados. Afinal, somos pecadores, essa é a natureza humana depois da queda. É óbvio que eu não vou expor os meus pecados aqui, porque eu tenho discernimento, né, gente? Mas, com propriedade, eu posso afirmar essa frase que ela colocou aqui, que coisas belas podem ser construídas de cacos. Os dois momentos de maiores crises que eu passei, e quando eu falo crises, leiam-se pecados mesmo, que eu cometi contra o Senhor, foram os dois momentos em que eu mais me aprofundei no meu relacionamento com Ele depois do arrependimento. Foram os dois momentos em que eu mais fui transformada de dentro para fora. Então, as coisas belas que podem ser construídas de cacos aqui, para mim, é o meu relacionamento com Deus. Então, se algo de bom, e como eu tenho o entendimento do Senhor de que o Senhor transforma maldição em bênção, o maior presente que eu recebi depois de ter pecado contra o Senhor foi a restauração do nosso relacionamento. E eu consigo com tranquilidade dizer que eu sou outra pessoa. É como dizem, né? Eu era uma Joyce antes e sou uma Joyce depois das minhas transgressões. E ouso dizer que, como a palavra diz, em tudo dai graças. Eu tenho certeza que nem eu, nem o Senhor gostaríamos que eu tivesse feito, né? Que eu tivesse pecado. Porque a palavra fala, né? Ora, o que vamos fazer então, né? Para que a graça aumente, a gente vai pecar mais? Não. É óbvio que nenhum de nós queríamos isso. Mas eu posso, hoje, agradecer ao Senhor. Porque, de fato, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre mim. Essa é mais uma palavra que se torna prática, real, verdadeira, de vivência, e não só de conhecer, não só de saber um versículo, mas de ser uma realidade na minha vida. Então eu posso dar graças ao Senhor, porque apesar de não ser das nossas vontades passar pelo que eu passei, foi através daquilo, hoje eu tenho outro relacionamento com Deus, muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Então que você saiba que daquilo que você fez e que muitas vezes você acha que não tem perdão, que não tem volta, no sentido mesmo de relacionamento com Deus, sabe? Em um desses momentos eu tive esse pensamento: poxa, como vai ser meu relacionamento com Deus agora? E o Senhor me respondeu dizendo: vai ser ainda melhor, porque eu vou restaurar esse relacionamento. Então que você saiba que ainda que você esteja passando por esse momento, que você esteja hoje praticando ainda determinado pecado, há disponível para você arrependimento, perdão, liberdade, amadurecimento, que é entender que você vai sim passar pelas consequências do seu pecado, mas que no final você ainda vai receber de Deus
um presente imerecido, que é a graça de ter um relacionamento com Deus restaurado. Então, quando você pecar, quando você cair no erro, não corra de Deus. Eu sei que dá medo, eu sei que dá vergonha, mas se eu posso aqui ser usada pelo Espírito Santo para te dar um conselho de experiência própria, não corra de Deus, corra para Deus. Poxa, caí de novo, Senhor. Nossa, eu não acredito. E te vem aquele peso de culpa, e te vem aquilo tudo. E o pior é que vem junto com toda a carga de emoções e tudo mais. Respira fundo, olha para o alto. O mais rápido que você puder. O mais rápido que você conseguir. O mais rápido que a tua consciência te alertar. O mais rápido que você ouvir o Espírito Santo gritar para você. Caiu de novo. Olha para o alto e diz: me perdoa, Senhor. Nem que, num primeiro momento, seja apenas uma fala, algo da boca, no caso. Não seja tão interno, tão profundo, mas seja uma reação. Sabe quando você tem uma reação muito rápida a alguma coisa que você nem pensa? Ah, encostei no negócio, estava quente. O que você faz? Você puxa. Você não fica lá com a mão, né? Encostou ali, você já tirou. Que seja assim, quando você tocar no pecado, tenha essa reação extremamente rápida de pedir perdão ao Senhor. E aí ela termina dizendo que nós podemos confiar nele quando diz que estamos sendo feitas novas, porque ele substitui um coração rochoso e partido por um coração tenro de carne, por um coração sensível à voz dele, que nos chama a atenção, que puxa a nossa orelha, que tem a liberdade dada por nós num relacionamento de dizer: Espírito Santo, toda vez que algo assim for acontecer, que eu for cair no pecado, que eu for fazer algo, chame a minha atenção. Eu te dou liberdade para isso. E aí então ele troca o nosso coração, que está partido por um pecado, por um coração que agora é sensível a ouvir a voz do Senhor, até mesmo antes de cair novamente naquele pecado. E é assim que nós somos feitas novas criaturas. Porque agora a gente pensa antes de fazer. Porque agora temos consciência, fomos transformadas na nossa mente a respeito daquele pecado, daquela situação. Então agora nós somos maduras para olhar para aquilo e pensar: opa, se eu fizer aqui vai dar ruim. Eu sei que tem consequência. Se antecipar. Porque nós temos um novo coração dado por ele, porque nós somos feitas novas criaturas por ele. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional. Senhor, mostra-me a diferença entre perdão eterno e consequências naturais. Eu confio em tua capacidade de me tornar completa de todas as formas que importam. Vamos declarar então a nossa frase do dia. Eu sou forte quando confio na capacidade de Deus em redimir minhas realidades. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Senhor, queremos nesse momento te agradecer. Sim, Pai, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá o direito ao perdão, a sermos libertas dos nossos erros, das nossas falhas e recebermos de Ti a liberdade do nosso espírito. Em contrapartida, Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo traga entendimento e convencimento nos nossos corações de que o Senhor é o justo juiz e de que o Senhor sim é amor, mas o Senhor também é a justiça. E por conta desse princípio, nós precisamos entender que os nossos pecados geram consequências. E muitas das vezes, essas consequências podem ser permanentes. E então, Senhor,
com esse entendimento, nós podemos ser feitas novas criaturas por Ti, transformadas em nossos caráteres, transformadas em nosso entendimento a respeito do pecado e suas consequências, passando então a nos anteciparmos a eles para não cairmos novamente e termos que sofrer com elas. E então nós queremos mais uma vez Te agradecer, Senhor, por fazer de cacos coisas belas, por transformar muitas vezes maldições em bênçãos, por restaurar o nosso relacionamento contigo depois de uma queda, por não simplesmente nos afastar de Ti, mas através do perdão, nos achegar novamente à Tua presença. E assim, nós podemos confiar que o Senhor nos faz novas a partir do entendimento dessa palavra. Somos novas criaturas, transformadas por Ti, através da Tua misericórdia e da Tua graça, derramadas sobre nós. E nós Te agradecemos por isso. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora, que você possa ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.